Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje é orientação espacial. Então, a gente vai compreender hoje alguns elementos, que fazem parte aí, da nossa orientação espacial, elementos que fazem com que a gente consiga se orientar no espaço geográfico, de uma forma melhor. Primeiro, vamos entender o que seria orientação. A orientação, a finalidade básica é indicar uma direção a seguir, uma direção, um lugar para onde a gente vai. E a gente tem aí dentro desses elementos, tem o ponto de referência, onde no passado, acompanha aí no slide, utilizavam-se sobretudo os astros, como o Sol, a Lua e as estrelas. Então a gente acabou de ver que antigamente, nos tempos passados, quando não existia tecnologia, como hoje a gente pode ter aí o GPS, para se localizar no espaço, os nossos antepassados, eles utilizavam o quê? Os astros, para se localizar, para se locomover no espaço, utilizavam aí o Sol, utilizavam as estrelas e também utilizavam, a Lua. Temos também a rosa dos ventos, que ela indica pontos fixos, que ajudam aí a gente se localizar. Se vocês puderem observar, em quase todos os mapas, bem dizer, em todos os mapas, a gente tem lá a rosa dos ventos com os seus pontos, que são os pontos cardeais, são os pontos colaterais, e tem os pontos também subcolaterais. Aqui no slide, a gente pode ver que a rosa dos ventos, ela indica pontos fixos de orientação. Como eu expliquei para vocês, tem os pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste. Os pontos colaterais, que são nordeste, noroeste, sudeste, e sudoeste. E também tem aí os pontos subcolaterais, tá? Que ficam aí entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Para que serve, a rosa dos ventos, Se vocês puderem observar, antigamente, como eu falei, no passado, os nossos antepassados, eles utilizavam o quê? Utilizavam o Sol, como uma forma de se localizar no espaço. Mas como é que isso acontecia, se dá, a partir dos pontos, do nascer e do pôr do Sol, O Sol, ele nasce a leste e se põe a oeste. Dessa forma, sabendo que o Sol se põe a leste, nasce a leste e se põe a oeste, nós temos o quê? Os pontos, saberemos então os pontos norte e os pontos sul, da rosa dos ventos, como vocês podem observar. Norte, sul, leste e oeste. A rosa dos ventos é uma figura que representa graficamente os principais pontos de orientação na superfície terrestre, trazendo a indicação dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Ela foi incorporada aos mapas e também à bússola, tornando-se assim um importante instrumento para navegação, para indicar a posição de um objeto ou pessoa em relação ao outro e também para nos deslocarmos no espaço. Então, como a gente viu, a rosa dos ventos, além de estar presente nos mapas, ela também foi incorporada à bússola, que é aí um instrumento de orientação muito utilizado, em trilhas, em locais aí onde você não sabe, a direção, você utiliza ali a rosa dos ventos para poder identificar, os pontos onde você vai, para o norte, se você vai para o leste, se vai para o oeste. A rosa dos ventos, ela atua, sendo um instrumento que vai te orientar a saber em que direção você vai seguir. Aí a gente tem também os movimentos da Terra, tá? Dentro desse contexto de orientação espacial, é importante a gente entender os movimentos da Terra. Como primeiro aí, tem o rotação, tá? Temos dois principais movimentos, que é o rotação e translação. Agora a gente vai entender um pouco sobre o movimento de rotação. O movimento de rotação é aquele que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, uma linha imaginária que atravessa o centro da Terra, indo de um polo a outro. Esse deslocamento provoca alternância entre os períodos de insolação nas regiões do planeta. A rotação terrestre ocorre no sentido anti-horário, de oeste para leste, e característica essa que explica o nascer do Sol a leste e o poente a oeste, tá? Então, o movimento de rotação
Ah, professora Adriele, só existe esses dois movimentos, rotação e translação? Não, não significa que existam apenas dois movimentos. Mas esses dois, rotação e translação, são os que causam mais efeito, né? Os que têm mais importância na nossa vida, né? Que a gente pode perceber as alterações aí, né, no nosso modo de vida. Então, o movimento de rotação, ele é o movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo. Ele é responsável, e a sua principal consequência, né? É responsável pelos dias e pelas noites, né? Quando parte aí do planeta vai estar sendo iluminado, vai ser de dia, a outra parte, né, que não vai estar recebendo a iluminação do Sol, vai ser o quê? Vai ser de noite. A sucessão, né, como eu expliquei para vocês, a principal consequência do movimento de rotação, né, observem aí na imagem, né, a sucessão dos dias e das noites é uma das principais consequências desse movimento. Parte, né, do planeta, quando estiver recebendo a iluminação do Sol, vai ser dia, e a outra parte, vocês podem observar na imagem, não vai estar recebendo essa iluminação, vai ser noite. Aí a gente tem o segundo movimento que eu falei para vocês, que é o movimento de translação. O movimento de translação ocorre quando a Terra completa uma volta em torno do Sol, sendo responsável pelas estações do ano. Esse movimento é ligado à rotação do planeta. Acontece quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol, dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, e diante disso, a cada 4 anos, um dia é colocado a mais no ano no mês de fevereiro. Quando isso ocorre, tal ano é chamado de ano bissexto, né? Então, o movimento de translação, repetindo para vocês assimilarem bem, ele é o movimento, né, que a Terra faz em torno do Sol, tá? Responsável pelas estações do ano. A principal consequência, né, do movimento de translação, além aí de ter a duração dos anos, né, são as estações do ano, tá? Agora a gente vai entender um pouco sobre dois modelos, tá? Modelos geocêntricos e modelos heliocêntricos. Você já observou o Sol ao longo do dia e teve a impressão de que ele estava se movendo em torno da Terra? Alguns de vocês aí, né, se for observar o céu durante o dia ou durante a noite, vocês já tiveram a impressão de que parece que a gente está parado e é o Sol ou a Lua que está aí, né, percorrendo ao redor da gente? Então, esse modelo, antigamente, alguns pesquisadores também acreditavam nisso. E aí, era chamado de modelo geocêntrico. Os astrônomos antigos, né, eles achavam que o Sol, ele se movia em torno da Terra. E os primeiros modelos do nosso sistema solar, então, colocavam a Terra no centro do sistema, como vocês podem estar observando aí na imagem. Só que aí, alguns, né, geógrafos aí, alguns astrônomos viram, né, que esse modelo, ele não estava correto, né, porque nenhum desses modelos geocêntricos, ele conseguia explicar as observações cada vez mais precisas dos astrônomos. E assim, então, tiveram de ser substituídos por outro modelo que colocava o Sol no centro do sistema solar, né, e a Terra aí na terceira órbita, como vocês podem estar observando aí na imagem, né? Antigamente tinha um modelo geocêntrico, que era a Terra como centro de tudo, né? Mas aí com o decorrer do tempo viram que não se encaixava, então surgiu o modelo heliocêntrico, onde o Sol está no centro e a Terra na terceira órbita. Apesar de sabermos disso tudo, a impressão que temos ao observar o Sol é de que ele realmente está se movendo em torno de nós. Chamamos então esse movimento de movimento aparente do Sol. Como é que a gente faz então, professora, para se orientar pelo Sol? Ficando de pé, aponte a sua mão direita, observem na imagem, né, a gente tem aí um menininho apontando a mão direita para o leste, que é o quê? O lado que o Sol nasce, também chamado de nascente. Este é o ponto leste. E a sua mão esquerda estará apontada para o oeste. Na sua frente estará o norte e nas suas costas estará o sul. Os povos primitivos, como eu falei lá no início da aula, usaram esse método por muito tempo, permitindo a orientação deles quando saíam de um lugar para outro. De acordo com seu movimento diurno, ou seja, com seu movimento aí durante o dia, indica-nos os 4 pontos cardeais, né? Os pontos que a gente viu lá da Rosa dos Ventos.
O nascer do sol ocorre a este, também chamado de nascente, leste ou oriente. Ao meio-dia, observem aí na imagem, né? O sol indica o quê? O sul e a sombra do norte. O pôr do sol indica o oeste, ocidente ou poente. Agora a gente vai aí para o nosso exercitando, né, para saber se vocês compreenderam bem a nossa aula de hoje. A gente vai resolver aí uma questão bem legal, tá? Prestem bastante atenção. Se tiver aí algum pai, algum parente por perto para ajudar vocês, né? Então observe aí a nossa primeira questão, vamos respondê-la juntos. Observe abaixo a representação de parte do mapa de uma cidade planejada e a Rosa dos Ventos, né? A Rosa dos Ventos aí bem no topinho da imagem. Mário saiu da Praça Central e, orientando-se por esse mapa, caminhou 4 quadras na direção oeste e depois 2 quadras na direção norte, diante do exposto acima, onde Mário parou. Alternativa A, posto de saúde. Alternativa B, farmácia. Alternativa C, posto de gasolina. Ou alternativa D, escola. Qual dessas opções aqui, né, você marcaria? A gente tem, né, como a gente falou, o oeste, né, ele fica à nossa esquerda. Então, se vocês observarem lá no quadrinho, né, vamos ver aí para onde que o Mário foi. Saiu 4 quadras na direção oeste, contem na imagem, e depois 2 quadras na direção norte, né, no sentido aí para cima. Então, a alternativa, vamos ver aí se você, né, acertou. Quem marcou a alternativa D está correto, tá? O Mário saiu da Praça Central e foi para a escola. Foi na escola que ele parou. Vamos agora para a nossa próxima questão. Observe o mapa abaixo e resolva as questões. Observem aí também a Rosa dos Ventos indicando ali no finalzinho do mapa. Uma professora está no estado do Maranhão e deseja viajar para São Paulo. Que direção tomará a professora para chegar em seu destino? Alternativa A, norte. Alternativa B, sul. Alternativa C, leste. Ou alternativa D, oeste. Vamos ver se você observou, né, conseguiu assimilar e respondeu corretamente. Quem respondeu alternativa B, sul, está correto, tá? Se a professora estava no Maranhão e desejava viajar para São Paulo, ela tomou a direção sul para chegar no seu destino. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para mais e outras aulas aí como essa, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.